E já vou fazer uma provocação, que o Ivanésio falou em dermatologistas. Então, depois eu queria que você desse a opinião sobre o tratamento do vascular nessas lesões de face, pelo nas telangiectasias. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Me sinto extremamente lisonjeada de estar participando do simpósio de vocês. Eu acredito, sim, né, no tratamento dos vasos pelo angiologista. Eu acho que essa área é do angiologista. Inclusive, nós trabalhamos com um angiologista na nossa clínica e o Dr. Ivanésio está de parabéns pelos casos que ele apresentou. Existem certas veias e certas telangiectasias que a minha equipe, os nossos dermatologistas, não se atrevem a mexer. E a gente indica diretamente para os angiologistas. Então, mais uma vez, obrigada pelo carinho e pelo convite. Bom, o tema da minha palestra hoje é para contar um pouco para vocês, dentro dessa nossa experiência de estar trabalhando com angiologista ao nosso lado, e dentro da experiência clínica que a gente tem tido das hiperpigmentações, quais são as condutas que nós temos adotado também na prevenção da hiperpigmentação, porque a gente sabe que a hiperpigmentação, quando ela ocorre, ela chateia demais os pacientes. A gente sabe que essa hiperpigmentação, com o tempo, ela vai melhorando, mas os pacientes são ansiosos e eles não gostam daquele resultado inestético naquele momento. Onde é que passa aqui? Aqui? Então, eu declaro não possuir nenhum conflito de interesse nos medicamentos que eu vou estar citando e nem nas tecnologias. Primeiramente, eu não preciso dar aula nenhuma para vocês, mas é claro que a gente tem dois tipos de hipercromia pós-inflamatória. Aquela hipercromia após escleroterapia, a hipercromia pós-inflamatória e a hipercromia por deposição de hemosiderina. Na pós-inflamatória, a gente tem a esclerodemia, a escleroterapia com resíduo necrótico do vaso destruído ou o extravasamento da solução esclerosante. E como resposta inflamatória do tecido, a gente vai ter a estimulação dos melanócitos que passam a liberar grande quantidade de melanina que vão se depositar anormalmente na derme. Aqui só para ilustrar que é exatamente o efeito inestético que os nossos pacientes reclamam tanto após a escleroterapia. Num outro ponto, a hipercromia por deposição de hemosiderina. Essa ainda é mais difícil de ser tratada, porque a gente sabe que existe um resíduo necrótico dentro do vaso destruído na derme, uma maior concentração de sangue dentro daquele vaso, que o vaso protege esse sangue, e ele dentro já é transformado em hemosiderina e ferro livre, e depois, quando cai na derme, é aquela pigmentação ocre, causada pela alteração da cor na derme pela hemosiderina. Só para ilustrar, que são aquelas lesões acastanhadas que tanto chateiam também os nossos pacientes. Então, o que a gente faz como prevenção da escleroterapia e diante da nossa resposta clínica, a gente adotou algumas condutas para a gente tentar evitar a hiperpigmentação. Primeiro, na anamnese, avaliar o fototipo desse paciente. A gente sabe que quanto mais elevado esse fototipo, maior risco dele ficar com uma mancha castanhada na pele. A história prévia de cicatrização. Nós, dermatologistas, quando a gente se esbarra em algum paciente ou que tem um melasma, que são aquelas lesões castanhadas, ou pacientes que têm algum tipo de lesão mais escurecida na pele, a gente sempre pergunta como é que ele responde ao machucado. Se ele responde com uma hiperpigmentação, se ele responde com uma hipopigmentação ou um queloide. Então, se esse paciente com qualquer machucado já responde com uma hiperpigmentação, a gente já dá um sinalzinho de alerta que ele pode vir apresentar uma hiperpigmentação pós-inflamatória com qualquer estímulo que cause uma inflamação na pele dele. E medicamentos que ele está usando. A gente sabe que tem determinados medicamentos que já também facilitam e já estimulam essa hiperpigmentação, como as sulfas, as tetraciclinas, a hidroclorotiazida, alguns anti-inflamatórios, a amiodarona, clorpromazina e entre outros. Então, na anamnese, já saber que tipo de medicamento que esse paciente está utilizando. Opa, desculpa. Ué. Então, quais são os cuidados no pré que a gente tem tomado como conduta junto com o cirurgião vascular?
A gente procura utilizar, quando a gente vai fazer uma escleroterapia, ou seja, quando o cirurgião vascular vai fazer uma escleroterapia, o uso de despigmentantes por 2 a 3 semanas antes do procedimento. A gente pode indicar para esse paciente, que eu mais tarde vou falar alguns exemplos desses despigmentantes, tá misturando o despigmentante com algum hidratante básico pós-banho para esse paciente. O uso de faixas compressivas, a gente vai explicar para ele que ele em algum momento vai ter que utilizar se a gente fizer um tratamento prolongado. O uso da crio, como o Dr. Evanésio falou brilhantemente, se vocês optarem por utilizar o laser, é muito importante para evitar a hiperpigmentação. Congelar essa área, resfriar a pele para a aplicação do laser. A fotoproteção. Nós vivemos no Rio de Janeiro, onde a maioria das pacientes usam saias, bermudas ao sair na rua. Então, mesmo que o paciente não se exponha diretamente ao sol na praia ou na piscina, mas ele está andando na rua, a gente pede para ele passar um filtro solar antes do tratamento. E aqui, importante, existem estudos já mostrando que a utilização da fotoproteção oral com os nutracêuticos tem evitado bastante a recidiva, as hiperpigmentações na pele. Eu trouxe algumas dicas para vocês do que a gente tem utilizado desses nutracêuticos, que além de serem antioxidantes, eles têm um efeito fotoprotetor tanto contra a radiação UVA quanto contra a radiação UVB. Quais são o que a gente utiliza na nossa prática diária? Pode ser feito piquenogenol, isso é manipulado, 75 mg dia. É um extrato obtido da casca do pinheiro francês. O que a gente mais utiliza, que já tem comercialmente em qualquer farmácia, que é o L-Oral, que é o Polypodium leucotomus, é um probiótico, extrato seco das partes aéreas do Polypodium leucotomus, 250 mg. Qual é a posologia? A gente pede para o paciente tomar um comprimido pela manhã e após o almoço. Essa fotoproteção oral a gente pede no pré, durante e pós também o procedimento da escleroterapia. Ou também a luteína, 50 mg dia, que é um carotenoide presente em alguns legumes de cor verde escura, em algumas frutas e no milho. Sugestões de despigmentantes. A gente sabe que o despigmentante ele vai agir diretamente na enzima tirosinase, que converte o melanócito em melanina. Então, o despigmentante ele vai atuar inibindo a tirosinase e nos auxiliando para que a gente não tenha tanta produção de melanina. Algumas sugestões, que depois eu vou dar posteriormente as fórmulas: o ácido azelaico, que pode ser utilizado de 10% a 20%, o fítico de 0,5% a 2%, o glicólico de 4% a 8%, o cógico de 1% a 3%, o tranexâmico, que está sendo muito discutido até em lesões de pele como melasma, com excelentes resultados a 3%, o alfa-arbutin 0,5% a 2%, a famosa hidroquinona, que continua sendo um dos maiores despigmentantes existentes no mercado, de 12% a 10%, o ácido tilglicólico também está sendo muito utilizado nas hiperpigmentações pós-inflamatórias, de 10% a 20%, e de novo aqui ela colocou o transexâmico. Algumas sugestões de fórmula. O que a gente mais utiliza é, sem dúvida, a fórmula de Kligerman, que é o ácido retinóico a 0,05, a hidroquinona 4, a desonida a 0,05, num creme não iônico. A gente pode, além de mandar manipular no creme, ainda misturar essa fórmula de Kligerman a um hidratante corporal para o paciente, e a gente manda aplicar no local que a gente vai fazer essa escleroterapia. Pode ser feito também o tilglicólico com a vitamina K, esse usado mais na resposta do pós, já com a hipercromia instalada, o ácido cógico com a hidroquinona, o ácido glicólico, o fítico e o arbutin. Então, existem várias fórmulas que a gente pode estar passando para o nosso paciente. Produtos industrializados, que a gente também pode tem produto pronto que a gente pode mandar o paciente comprar e utilizar. O Deblanc da Dermatos, a gente tem muito boa resposta, tanto no pré, para evitar a hiperpigmentação, quanto no pós. O Classis da Teraskin, o Blance da Mantecorp, o Pigmented Light Gel da Neostrata, que é um gelzinho aquoso, e o Auriderme, que é também muito bom para hematoma. Então, são produtos já industrializados que os pacientes também podem estar utilizando. E quando a hiperpigmentação já ocorre, com todos esses cuidados, mesmo assim, a gente tem o efeito indesejado, a gente teve esse efeito indesejável da hiperpigmentação. O que fazer? O que a gente tem feito na nossa prática diária? O angiologista, quando a hipercromia está instalada, muitas das vezes manda para a gente
tratar. É claro que a gente sabe que é um processo que ele pode ser resolvido durante algum tempo, às vezes demora meses, mas o paciente às vezes está chateado, está incomodado. O que a gente pode fazer? A gente faz peelings químicos, a gente pode fazer peelings químicos seriados, tá? O que eu mais gosto, eu costumo dizer, sem medo de ser feliz, sem queimadura, sem a alteração no fototipo, é o ácido retinóico de 1 a 5%, com peeling base, que a gente coloca no local, deixa o paciente de 2 a 4 horas. O mais importante é não deixar causar muita inflamação no paciente, porque se a gente causar mais inflamação, a gente hiperpigmenta mais. Então tem que ter esse cuidado para que todo o procedimento no pós não cause mais inflamação no paciente. Entre outros peelings, o glicólico, o mandélico, o tilglicólico, o cítrico com código, o salicílico também podem ser utilizados, mas eu gosto muito mais do retinóico. E se o peeling não estiver adiantando, mesmo aqueles peelings, a gente costuma fazer uma vez por mês, dependendo do fototipo da pele, a gente ainda não está conseguindo um resultado satisfatório. A gente pode lançar a mão também da utilização do laser. Entre eles, a de onda vermelha, 532 nanômetros, o vermelho, o rubi, o infravermelho, a alexandrita, e o que mais a gente utiliza é o 1064 Nd:YAG, micropulsado, de pulso longo, porque é um laser que possibilita a gente tratar todos os fototipos de pele, inclusive a pele escura. Aqui vai a dica: se vocês utilizarem o laser, fazer energia baixa, usar um pulso longo para que não cause tanta inflamação nessa pele já comprometida com a hiperpigmentação. O que a gente tem gostado muito são os lasers fracionados, com excelentes respostas nas hiperpigmentações. O não ablativo, o Fraxion 1927, o Thulium, que faz uma varredura da pigmentação superficial. As pacientes gostam muito, a gente dá uma passada uma vez por mês e a resposta é bem interessante. E o ablativo, numa energia bem baixa, para fazer o chamado drug delivery, que hoje tem sido muito utilizado nas hiperpigmentações, tanto da face quanto corporais, que logo depois do laser a gente aplica ou o ácido retinóico, ou a hidroquinona, ou o próprio peeling de ácido retinóico, para que ele tenha uma maior absorção. Isso sempre o cuidado de fazer uma vez por mês ou a cada 45 dias. Então, com todos esses cuidados e a associação com o dermatologista, a gente acredita que a gente pode deixar o nosso paciente muito mais feliz. Aqui, só para ilustrar, foi feito o Starlux nessa hiperpigmentação, apenas uma sessão com a ponteira Max G, de luz pulsada, energia baixa. A gente tem que ver o tempo de relaxamento do cromóforo, a gente usa o milissegundo bem mais longo, porque não pode ser muito agressivo. E do outro lado, o rubi, também demonstrando uma resposta bem interessante. Então, eu acho extremamente válida essa associação do dermatologista com o cirurgião vascular, e eu me coloco sempre à disposição para dúvidas e associação que fossem cada vez mais benéficas para o nosso paciente. Obrigada.